Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 11º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje nos fala das parábolas da semente e do grão de mostarda, e que Cristo só lhes falava por meio de parábolas. Nosso Senhor foi, sem dúvidas, o maior catequista de todos os tempos. Aquele que conseguiu explicar, da forma mais simples, as verdades mais sublimes. De outro modo, elas teriam permanecido sempre ocultas e difíceis de entender aos que são pequenos na fé. O Evangelho de hoje nos recorda duas pequenas parábolas recolhidas por São Marcos, quase certamente conservadas na memória de São Pedro, de quem Marcos era discípulo. As duas falam do reino de Deus. E reino de Deus é uma expressão que faz referência, seja a graça santificante, seja a Santa Igreja de Cristo. O que é um reino? Um reino é um lugar onde ocorrem duas coisas. Por um lado, todos os que ali vivem obedecem a um soberano, que é chamado com toda a propriedade de rei. Por outro lado, este rei se encarrega de governar, proteger e defender a todos os seus súditos. Aqui sobre a terra, há dois lugares onde Deus pode chamar-se rei em sentido pleno. No coração do homem, que vive em graça de Deus, e na Santa Igreja. Acima de tudo, o coração do homem que vive em graça, porque a graça faz que a alma não esteja em pecado. O pecado faz que a alma se converta em reino de trevas e de Satanás. Disse Nosso Senhor no Evangelho: quem comete pecado é escravo do pecado. Também, logo que Judas engoliu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe então Jesus: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas, pelo contrário, a alma que vive em graça de Deus tem Deus passeando nela como em sua casa. Com muita razão, os santos compararam a alma em graça com o jardim do paraíso antes da queda de Adão. Deus passeava pelo jardim ao sopro da brisa da tarde, diz o livro do Gênesis. A alma que se encontra em graça pode receber e conhecer Deus de um modo verdadeiro e profundo, como se o tocasse e o visse, e, sobretudo, pode amar a Deus com um amor sobrenatural. A Igreja também é o reino de Deus, porque é a esposa santa de Cristo, como nos ensina São Paulo. O lugar onde Deus reina em seus sacramentos, especialmente presente na Eucaristia e em seus santos, seus mártires, seus santos pastores, virgens, monges, religiosas, sacerdotes e leigos. Nestas duas parábolas, Jesus nos fala, portanto, do misterioso crescimento do reino de Deus, particularmente relacionado à Igreja. E por isso, estas duas parábolas não são somente parábolas, mas ao mesmo tempo são também profecias de Cristo. Porque é muito diferente escutá-las hoje que escutá-las há 2000 anos, quando Jesus as pronunciou pela primeira vez. Aqueles homens, mulheres, jovens, velhos, apóstolos, que sentados por terra sobre a erva dos campos, próximos ao mar da Galileia, escutavam a Jesus, viam e entendiam que ele falava daquele pequeno grupo de homens e mulheres que se podia contar entre os dedos das mãos. E Jesus lhes dizia que aquele reino de Deus que eles tinham recebido em seus corações, como se fosse um pequeno grão de mostarda, continuaria a crescer sempre mais até se converter em uma imensa árvore capaz de receber sob sua sombra a todos aqueles que procurassem repouso e proteção. Nós, há tantos anos de distância, vemos a profecia destas parábolas tornada realidade. Diante de nossos olhos, a Igreja se apresenta não já como um pequeno grão, mas sim como uma planta que pouco a pouco alastra suas raízes e seus ramos por todos os cantos da terra.
É Jesus o semeador que semeou este reino com sua pregação, com suas parábolas, mas, sobretudo, com seu sangue sobre a cruz. Do momento da encarnação, aquele pequeno grão começou a se fazer cada vez maior, sem que os homens pudessem explicar como e porquê, como diz o Evangelho. Porque os homens não veem a ação de Deus, que é uma ação invisível. E que podemos dizer mais? O reino de Deus, que é a Igreja, não somente cresce sem que os homens o saibam, mas crescem mesmo que os homens façam tudo o que é possível para impedi-lo. Podemos pensar em todas as perseguições que a Igreja sofreu ao longo de sua história. Os milhares e milhares de mártires são testemunha disso. Pensemos as perseguições mais sutis que ocasionaram todas as heresias, a maldade de todos quantos semeiam o erro, a confusão na fé, os que destroem com a esperança de muitos, os que enfraquecem a caridade e semeiam o ódio. Por algo diz Nosso Senhor, em outra parábola, que o inimigo semeia também sua própria semente e mistura o joio com o trigo, mas nunca poderá sufocar o grão que a mão de Deus semeou no coração dos santos. Esta verdade deve nos fazer crescer em confiança na obra de Deus. A confiança em suas promessas que ainda não se cumpriram definitivamente, porque a árvore da Igreja não deu ainda seus frutos definitivos. Isto ocorrerá quando ele fizer a colheita no fim dos tempos. Esta confiança deve fazer crescer também nosso empenho em servir ao Senhor. O grão sepultado na terra tem necessidade de água para crescer e não morrer, e tem necessidade de mais terra para poder alastrar suas raízes. Esta terra são os nossos corações, e a água, as orações e nossos sofrimentos com que regamos a semente de Deus. Peçamos, irmãos, à Santíssima Virgem que nos conceda procurar com todas as nossas forças a santidade e que, por sua intercessão, a alcancemos. Assim seja.